E hoje, gente, a gente vai conversar sobre um assunto que é um dilema, é complicado, ao mesmo tempo que é triste, ele é também muito espinhoso, né? As duas partes envolvidas, elas sofrem também, né? Os dois lados sofrem, né? Então, o que aconteceu? Uma seguidora querida, muito querida, ela veio me procurar arrasada, triste, chorando bastante, porque ela foi fazer uma cirurgia, né, no animalzinho dela, uma cirurgia de rotina, que a gente faz todo dia ali, na clínica, mas esse animal ele veio a óbito na mesa de cirurgia. Então a conversa ali ontem foi, doutora, né, a pergunta de 1 milhão, né? O que poderia ter acontecido? Doutora, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu com esse animal? Antes da gente saber o que aconteceu, a gente precisa avaliar alguns fatores antes da cirurgia. A gente precisa avaliar alguns fatores. Primeiramente, quando a gente pede os exames pré-operatórios, o tutor, em sua maioria, ele reluta, né? Porque às vezes ele tem dinheiro para uma coisa, não tem dinheiro para outra, né? Então quer fazer a cirurgia, tem o dinheiro da cirurgia, mas não tem o dinheiro para fazer os exames pré-operatórios, né? E o dinheiro das medicações, vai pedir emprestado, vai pedir cartão de amigo. A gente entende tudo isso. Só que os exames pré-operatórios, eles são importantíssimos, tá? Por quê? Porque aparentemente o seu animal tá bem. Só que lá por dentro a gente não sabe, não tem certeza, tá, gente? E na medida que a gente puder, né, na medicina, trabalhar com certezas, melhor, né? O risco de morte é muito baixo. Então, assim, alguns tutores relutam com relação aos exames pré-operatórios, mas são nesses exames que a gente vai saber se realmente, né, vai estar apto a fazer essa cirurgia. Então, por exemplo, quando a gente pede um hemograma completo, perfil bioquímico, a gente quer saber se o teu animal, né, ele tá ali com alguma infecção, né, se ele tá com anemia, se ele tá coagulando bem, se ele tem evidências de que esse animal tem uma neoplasia, se a medula dele tá regenerando, se não tá regenerando, se tem alguma infecção por babésia, anaplasma, erlichiose, né, erlichia. Então, gente, os exames pré-operatórios a gente não pede assim, como a gente escuta muito na rotina da clínica, né? Ah, só quer ganhar dinheiro. Não, a gente pede porque a gente quer se prevenir, entendeu? De mortes desnecessárias, tá? Então a gente pede também ali o perfil bioquímico, né, para saber se esse fígado tá metabolizando bem, né, se os hepatócitos estão funcionando em sua plenitude. A gente quer saber se os rins estão funcionando bem para filtrar, para excretar, para reabsorver, né? Porque a gente não pode ter perdas ali, né? Principalmente de volume, né? De água, de eletrólitos. Sem contar que os anestésicos passam por esses órgãos, né? Eles passam por esses órgãos. Então a gente precisa saber, né? Se eles estão funcionando bem para os anestésicos passarem por lá sem maiores problemas, tá, minha gente? O que mais que a gente pede? A gente pede ali também o eletrocardiograma. Eu preciso saber como é que tá esse coração, entendeu? Se tem arritmias cardíacas, né? Se vai me dar alguma evidência de que esse animal tem alguma cardiopatia, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Com relação aos pacientes, né, que são braquiocefálicos, né? Bulldogs, gatos persas, né? Que mais? Pugs, né? Todas aquelas raças que a cara, né, achatada. A gente precisa, além de fazer esses exames de sangue, a gente precisa fazer exames de imagem. Tá, gente? Por quê? Porque esses animais braquiocefálicos, que têm a cara achatada, eles tendem a ter palato mole e alongado, né? A narina é muito curta, gente. Não tem nariz, não tem como o ar passar ali, entendeu? O que mais que esses animais têm? Eles também têm estreitamento de traqueia, por isso que a gente pede os exames de imagem nesses animais que são braquiocefálicos, tá? Porque em algum ponto ali da traqueia tem um estreitamento, entendeu? Então aí você, nossa, então você tá estreito ali, eu preciso fazer uma anestesia inalatória, né? A anestesia injetável já não rola para esse paciente, tá? Então, e lógico, gente, isso aí cada caso é um caso, depende da condição, do que a gente tá vendo, né, da anamnese minuciosa que a gente tá fazendo, tá? E todos esses exames, gente, a gente pede também para ver se esse animal não tem alguma condição pré-existente, se ele não é cardiopata também, lógico, com relação aos exames de imagem, se ele não tem insuficiência renal, se ele não tem ali alguma diabetes, se ele não tem alguma doença endócrina. Então, assim, todos esses exames que a gente pede é para saber se o animal tá bem, se o animal tá doente, ou para a gente conhecer a fundo alguma patologia pré-existente que ele tenha, para a gente poder fazer o nosso plano de anestesia, né, e a melhor técnica cirúrgica. Então, talvez, né, você, tutor, tenha relutado em fazer os exames pré-operatórios porque o veterinário ele não deu a devida importância, né,
dos exames pré-operatórios, a devida importância dos exames pré-operatórios, né? Tem esse lado, tem essa situação. Tem a outra situação também, gente, que a gente tá ali morrendo, falando, olha, senhor, a gente precisa fazer os exames pré-operatórios por todas essas causas que eu já falei pra vocês aqui, né? E mesmo assim o tutor reluta, não, eu não quero, não tô afim, né? Tem isso, tá, gente? Existe, tá bom? E tem a situação de que, olha, doutora, mas, poxa, me desculpa, realmente eu não tenho condições financeiras de pagar uns exames pré-operatórios pra gente fazer a cirurgia. Eu só tenho o dinheiro da cirurgia e malmente das medicações. Então, o que a gente pode fazer? Existe o termo de recusa, tá? Olha, eu tô falando pra você que é pra fazer isso aqui. Ah, não tenho dinheiro ou não quero. Então, você assina aqui recusando os exames. Os exames, que ainda assim, mesmo você assinando esse termo de recusa, eu acho muito difícil um médico veterinário ainda assim fazer uma cirurgia sem os exames pré-operatórios, tá, gente? O negócio é o seguinte, pelo que eu sei até hoje, né, conversando também com outros médicos veterinários, antes de conversar aqui com vocês, não há uma lei que obrigue, né, você a fazer os exames pré-operatórios. Não há uma lei que obrigue, né? Mas o ideal é esse. Esse é o ideal, porque a gente precisa ter certeza do que a gente está lidando, o que está acontecendo, para a gente poder fazer uma boa cirurgia e um bom plano de anestesia, tá? Esse é o ideal. Agora, todo mundo tem dinheiro para fazer o ideal? Não tem. Então, qual é a decisão da maioria dos médicos em que vê essa situação em que o tutor não tem condições financeiras para fazer o ideal? Ele não faz. Ele nem toca nesse animal. Ele não faz. Porque se alguma coisa acontecer, gente, é o nosso CRMV que vai estar na reta. E aqui, gente, sinceramente, ninguém tá afim de perder a sua licença médica. Ninguém. Custou muito pra gente ter, tá? Anos. Então, assim, pessoal, existem os dois lados, né? Eu sei também que existem médicos, principalmente os médicos que trabalham com ONGs, né? Pessoal, a galera não tem dinheiro para fazer isso, né? Para fazer o ideal, né? E eu sei que existem alguns médicos que ainda assim fazem, porque é melhor passar por esse risco do que ter, tipo, milhões de cachorros no meio da rua, milhões de gatos no meio da rua com relação à cirurgia da castração, né? Ou às vezes a pessoa tá tão desesperada ali que, não, vamos fazer assim mesmo, o médico vai lá e faz, entendeu? Porque é uma chance que ela tem ali de viver, aquela cirurgia é a única chance que aquele paciente tem. Então, gente, a gente tem que saber lidar ali na hora da conversa com o tutor, lidar com a emoção e com a razão, né? Tipo assim, a emoção não te respalda, né? E pra finalizar, gente, tá torto. E pra finalizar, o que aconteceu com o pet dessa minha seguidora, que tá muito arrasada, tá em frangalhos, né, gente? Perder um pet é um horror. Já perdi também, a dor é insuportável, né? Ainda mais nessa situação em que morreu ali, o pet estava bem, aparentemente estava bem, comendo, alerta, ele estava ótimo, né? Mas o que aconteceu que ele morreu ali na mesa de cirurgia? Não foi feito os exames pré-operatórios. Não foi feito, entendeu? Daí ontem ela me perguntando o que poderia ter acontecido. Não tem como saber. A possibilidade é essa, mas não tem como saber com certeza. Então fica aquela dúvida, aquela culpa de um lado, do outro, de um outro, né? E nunca saberemos o que realmente aconteceu, né? Às vezes a gente fazendo tudo perfeitamente ainda acontece, né? O paciente ainda morre. Então, imagina se a gente não pegar e fazer esses exames pré-operatórios, né? O risco é muito maior de dar algum problema, tá? Então, tudo que a gente faz e fala pra vocês, gente, é pra diminuir com relação às cirurgias, exames pré-operatórios, é pra diminuir mortes desnecessárias, tá? Diminuir o número de óbitos, tá? O risco cirúrgico sempre vai ter, risco anestésico sempre vai ter, tá? Tudo isso que a gente fala aqui pra vocês é pra diminuir, não para anular, tá, gente? Viver né? Viver e morrer, a gente tá ali na corda bamba o tempo inteiro. Tá bom? Então a gente faz pra tudo o que for, o que tiver ao nosso alcance pra diminuir isso aí. Tá bom, minha gente? Então, a lição que fica pra mim e pra você é essa, tá? E converse com o seu médico. E pra você, minha querida, eu externo aqui toda a minha solidariedade, a minha tristeza, as minhas condolências
com relação à perda do seu animalzinho, né? Que eu não consigo imaginar, né? A dor dessa morte nesta situação nunca aconteceu comigo, né? Já vi acontecendo na minha frente com outros colegas. É agonizante, é perturbador, tanto para um lado quanto para o outro lado também, tá? Então, eu sinto muito pela sua perda, tá bom? Deixa o alerta aqui, como você tinha pedido, pelo amor de Deus, alerta, alerta, alerta os tutores, alerte os médicos veterinários, peçam exames pré-operatórios. Ela estava muito chorosa, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, dá esse alerta. Aqui está o alerta, meu amor, tá bom? Fique com Deus, fique em paz, tudo vai passar.